Olá, bom dia. Bem-vindo a mais uma aula da Escola Professora Filamita Lima. E hoje nós temos como tema de língua portuguesa coesão. Eu vou trabalhar daqui a pouquinho e primeiramente eu vou fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia, porque Tu nos escolheste, porque Tu tem cuidado de cada um de nós. Que Tu venha derramar bênção sem medida sobre cada família aqui representada. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. E dando continuidade, farei a chamada. Ana Clara, Andresa Caroline, Antônio Fernando, Bruna Emanuele, David Lohan, Esdras Samuel, Esté Samara, Kleber Lucas, Laís Helena, Levi Pereira, Maria Eduarda, Miguel Russo, Midson Maia, Ravi Bragança, Arliane Tavares, todos presentes? Então vamos lá à nossa aula de hoje? Vou só fazer uma retrospectiva do que nós já trabalhamos em questão textual. Nós trabalhamos poema, que nós aprendemos que eles são divididos por estrofe. Nós trabalhamos poema visual, que o que valoriza é a questão da arte em si, tem muito mais a nos transmitir do que está escrito. E temos a resenha, que pode ser análise de um texto, de um livro, de um artigo. E a nossa aula de hoje é sobre coesão. Para que eu possa produzir um texto, uma frase, um trecho, é necessário que eu utilize as palavras de coesão. Mas o que é coesão? É a conexão ou ligação harmônica entre os elementos de um texto, de uma frase ou de um parágrafo. Mas quais são as palavras que eu posso utilizar para que haja essa ligação, para que haja essa conexão entre uma palavra e outra, para que ela possa ser coesa, que ela possa ser entendível? Então eu tenho algumas palavras de ligações linguísticas, que ela pode ser representada por advérbios, pronomes, locuções adverbiais, preposição e conjunções. E aqui eu tenho alguns exemplos. Portanto, logo, por isso, desta forma e quando. E aqui eu tenho alguns exemplos, dois exemplos. Um exemplo de um trecho e um exemplo de uma frase, onde eu utilizo a coesão e as palavras para dar sentido ao trecho ou à frase. Então vamos lá ler? Eu tenho aqui. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país porque consideraram injusto a atual distribuição de terra. Existe uma palavrinha nesse trecho que dá todo o sentido, ou seja, dá uma coesão nesse trecho, e é a palavra porquê. Vamos supor que eu tire a palavra porquê. Vamos lá ler novamente? Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Consideraram injusto a atual distribuição de terra. Ela fica o quê? Sem nexo. Ela fica sem sentido. Eu quero saber por que eles protestaram. Então aí que entra a palavra de conexão, que é chamada de coesão. E aqui eu tenho um exemplo de frase, Aqui nós temos a frase principal e a frase dependente, ou seja, a frase principal e a frase subordinada. Então vamos ler lá a frase. Pedro estudou muito, porém não foi aprovado. Vamos tirar a palavra porém. Pedro estudou muito, não foi aprovado. A primeira coisa que me vem à mente, por que ele não foi aprovado? Então aí que entra a questão da coesão, certo? Que aqui eu vou representar por uma conjunção coordenativa. E ela pode, se eu apenas ler isso daqui, Pedro estudou muito, ela é chamada de oração principal. Se eu apenas falar, não foi aprovado,
fica uma oração sem sentido. Mas quando eu uso o elemento anexo ou de ligação, né, que é a palavra, porém, a frase ela criou todo um sentido, ou seja, ela ficou coesa, ela ficou entendível. Eu tenho aqui a pessoa e por que não aconteceu algo. Então vamos lá repetir? Pedro estudou muito, porém não foi aprovado. Então a palavra que faz ligação entre a oração principal e a oração dependente chama-se conjunção, e essa conjunção é uma palavra de coesão para que a frase possa ter sentido, ok? Então vamos só lá dar uma revisada. Nós já trabalhamos poema, poema visual, resenha, que é a análise crítica de um texto, de um livro, de várias coisas. E hoje nós aprendemos sobre coesão, que são as palavras, né, que são usadas para ligar frases, trechos, textos, e elas podem ser, quanto a ligações linguísticas, ela pode ser representada por um advérbio, por um pronome, por uma locução adverbial, por uma preposição ou por uma conjunção. Aqui nós temos, portanto, logo, por isso, desta forma e quando. Então, aqui nós temos conjunções e advérbios. Então, essa é a nossa aula de hoje. Tenha um bom dia. Não esqueça de fazer atividades e compartilhar, né, dar sua opinião. Participe mesmo de nossas aulas. E tenha um bom dia e até a próxima aula. Bom dia! Dando continuidade à nossa aula de matemática, fazendo só uma retrospectiva das nossas aulas anteriores. E nós trabalhamos, em primeiro lugar, o sistema de numeração. Posteriormente, nós trabalhamos já as 4 operações. E hoje nós temos como tema o ângulo. Mas o que é o ângulo? O ângulo é toda essa parte aqui, Vocês estão vendo esse desenho aqui? Então, toda essa parte aqui, de dentro para fora, ela é chamada de ângulo. Então, ângulo é a união de 2 semi-retas que possuem um ponto de origem em comum, né? Então, como é que eu vou caracterizar o ângulo desse tipo aqui? Então, vamos lá, eu vou pegar, essas 2 partes, elas são chamadas de semi-reta. E o que elas têm em comum? O O, né? Então, o que é o ângulo? É quando eu tenho a união de 2 semi-retas que têm em comum o mesmo ponto, que nesse caso é 0. Então vamos lá representar o ângulo. Vou colocar aqui, Vou pegar a primeira semi-reta A, né? Colocar o O aqui no meio e a segunda semi-reta, que é o B. Então, para que eu possa representar através do acento circunflexo, eu vou colocar o aqui, Então, eu tenho a representação do ângulo. O ângulo também é representado, além das semi-retas, por uma vértice. Então, a vértice desse ângulo é o O. Eu tenho primeiro a semi-reta. Qual é o comum entre a A e a B? É o O. Então, eu vou colocar aqui, primeira semi-reta e vou representar com uma setinha, certo? Outro, com B. Então, os lados do triângulo que eu tenho é OA e OB, que são chamados de lados. E esses lados nós classificamos em semi-reta A, semi-reta B, que tem como em comum a vértice O. Mas quais são os tipos de ângulo? Eles se classificam em agudo, reto, obtuso e raso. Então vamos lá. Nós estamos vendo aqui esse ângulo reto. Uma coisa que caracteriza o ângulo reto é que ele sempre vai ter a mesma medida de 90 graus. E ele vai ter esse quadradinho aqui.
Então, todo ângulo reto, ele vai ter 90 graus, que é a medida dos ângulos. Nós temos o ângulo obtuso e aqui nós temos o ângulo raso, que ele também, todo ângulo raso, ele vai ter 180 graus. Então, vamos lá. As observações aqui. Primeira observação. Todo ângulo menor que 90, ele é considerado um ângulo agudo. Todo ângulo maior que 90, ele é considerado um ângulo obtuso, tá? Então, vamos lá. Quais são as partes de um ângulo? Eu tenho aqui como representado o ângulo AB, OAB, a vértice O, que é o ponto comum entre as duas semi-retas. Eu tenho a reta OAB, que representa o primeiro lado, e tenho e OAB, que representa o outro lado. Então, aqui, desse ponto a esse, chama-se semi-reta. Desse ponto a esse, se chama semi-reta. E os tipos de ângulo, eles podem ser agudo, reto, obtuso e raso. E lembrando, todo ângulo menor que 90, ele é considerado agudo. E todo ângulo maior que 90, ele é considerado um ângulo obtuso. Ok? Então, tenham todos um bom dia e até a nossa próxima.